E hoje voltamos com mais uma aula SQL. Hoje nós vamos falar de views. O que são views, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, views são consultas armazenadas dentro de tabelas temporárias, tá certo? Bem resumidamente, views são nomes que a gente dá para nossas consultas, né? A gente realiza lá uma consulta e damos um nome a ela, e sempre que a gente quiser utilizar aquela consulta, a gente não precisa mais escrever código. Basta chamar pelo nome da view, tá certo? Então, basicamente, isso é uma view. Mas vamos ver como se constrói uma view, tá bom? Então, ó, eu vou usar essa tabela clientes aqui para a gente exemplificar a construção de uma view, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar do básico. Vamos criar uma view que liste nome e CPF dos clientes. Então eu tenho essa tabela aqui, tabela clientes, né? Tem ID, tem nome, CPF, sexo, logrador, etc. Eu quero criar uma view bem básica mesmo, bem básica, só para a gente começar a entender como é que funcionam as views, né? Que seleciona da tabela clientes lá só nome e CPF. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma view, então create view, tá certo? E nós damos um nome para ela. Qual o nome que eu dei aqui? Name, CPF do cliente, tá bom? Então, coloco um S e faço a minha consulta. Então, essa consulta aqui é como se fosse, é uma consulta normal, como você faz fora de qualquer view, uma consulta normal, tá certo? Então, selecione nome e CPF da tabela clientes. Então, ele vai pegar essa tabela e vai selecionar só nome e CPF, tá certo? Então, vamos exibir, né? Então, selecione tudo de onde? Eu não vou chamar mais agora a tabela cliente. Eu já tenho uma view com a minha consulta armazenada. Então, basta eu chamar agora a nossa view, name CPF cliente. Então, quando eu selecionar tudo dessa view, ele vai nos trazer o que tem dentro da nossa view, né? A nossa consulta que está armazenada lá dentro daquela view. Lembrando que views são tabelas temporárias, né? Elas não ficam armazenadas no banco de dados. Elas são uma view que está lá e quando a gente não precisa mais dela, essa tabela é descartada, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Essa view trouxe isso aqui. Isso aqui é bem simples, né? Essa aula vai ser até rápida mesmo, porque view é um negócio bem simples. Eu estou falando porque é interessante vocês saberem que essas ferramentas existem, né? Um dia vocês podem precisar dela, tá bom? Então, é o seguinte, mas vamos imaginar uma utilização mais complexa, né? Aqui a gente filtrou só nome e CPF, negócio bem básico. Ah, Daniel, é mais fácil. Eu, quando quiser nome e CPF, eu vou lá e construo o meu código. É bem rápido, é só selecionar nome e CPF da tabela clientes. Mas imagine uma consulta mais complexa que envolve não uma, mas duas, três tabelas, né? Então, toda vez que você precisar dessa consulta, você tem que digitar código, aí já complica um pouco mais, né? Então você pode fazer essa consulta mais complexa, armazenar ela dentro de uma view e sempre que você precisar, você vai chamar pelo nome da view, então nossa consulta vai estar lá salva e prontinha, tá bom? Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma faculdade. O que eu estou dizendo aqui é tudo questão didática, tá certo, pessoal? Não significa que é assim que as pessoas trabalham nas empresas, numa faculdade, seja onde for. É só questão didática. Vamos imaginar uma faculdade. Chegou o final de ano, né? Aí nos pedem, entra lá na nossa tabela, no nosso banco de dados da faculdade, e quero que você faça uma consulta lá na tabela, vamos supor, de alunos, na tabela de notas, na tabela de disciplinas, três tabelas. Aí você faça um join, nessas três tabelas, né? Aí eu quero saber, eu quero que você separe o aluno por classes, né? Isso aqui é da classe A, da classe B, da classe C, e ver quem foram os alunos aprovados no segundo semestre e quem foram os alunos reprovados. Quer dizer, então já é uma consulta muito mais complexa, né? Então eu vou, realizo essa consulta, salvo ela como uma view, dou um nome para ela, vamos supor, aprovados final de ano. Pronto, o nome da minha view é essa. Quando for no próximo ano, que me pedirem novamente, ó, Daniel, ou pedir para a gente, Daniel,
faça lá uma nova consulta para saber esse ano quem são aqueles alunos daquelas 3 tabelas que foram aprovados. Então, eu não preciso refazer toda essa consulta. Eu só vou lá, eu me lembro que eu fiz ano passado. Então, eu vou pegar lá o nome da minha view, né? E vou executar a view. Ó, eu quero isso, já vai estar toda a consulta lá prontinha e salva. Por quê? Lembrando, uma view, ela é uma tabela temporária, né? Essa tabela ela não fica armazenada. Mas a consulta, o código em si, fica salvo dentro da view. Não? Quando a gente pega uma view, né? Quando a gente executa uma view, ele vai ver quais os comandos SQL que tem dentro dela e vai executar. Então, vai pegar as tabelas, vai fazer todo o processo de consulta, de filtro lá dentro e vai nos trazer uma tabelinha temporária com a resposta que a gente quer. Tá bom? Comandos de uma view. Então, isso aqui é bem básico, né? Para a gente criar uma view, a gente usa o create view, tá bom? E se a gente quiser alterar uma view? Ah, eu errei alguma coisa aqui. Vamos supor, eu tenho essa view aqui que eu criei, ó, certo? Que ela vai pegar valor maior que 5.000. Ah, eu não quero maior que 5.000. Então é o seguinte, eu quero alterar aqui para 4.000. Eu posso rodar novamente aqui. Opa, deixa eu só alterar aqui. Create, maiúsculo pelas boas práticas, né? Então é o seguinte, eu criei essa tabela aqui, né? Eu quero alterar, né, alguma coisa dentro dessa tabela, dessa view. Quero alterar alguma coisa aqui. Eu quero alterar aqui, ó, valor maior que 1.000. Não, eu quero valor maior que 4.000. Eu posso simplesmente criar essa tabela, tá certo. Da primeira vez que a gente construiu essa view, a gente pode fazer um create. Por quê? Porque ela não está salva ainda. Então a gente cria, ela salva e armazena lá na nossa view. Mas quando eu quiser alterar, eu não posso usar mais o create. Por quê? Porque vai dar um erro. Ele vai dizer aqui para a gente, ó, essa view já existe. Então, quando a gente quiser alterar alguma coisa dentro da view, a gente tem que usar o comando alter, certo? E altere. Alter, ok? Então, o alter vai permitir essa mudança aqui de 5.000 para 4.000, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, o alter view serve para isso, para modificar uma view que já foi criada. E também, pessoal, eu posso usar o drop view. E o nome da view que eu quero executar o drop. O que é drop? Drop é excluir, né? Apagar aquela view, tá bom? Bem simples. Ah, eu tenho uma view, não quero mais ela, quero excluir. Então, você faz um drop view e o nome da sua view, tá bom? Vamos mais para frente. Dentro das views, eu posso usar alguns comandos, né? De ordenação, por exemplo. Ou não. Vamos ver. Quando eu crio uma view, né, lá dentro ela vai ter consultas. Eu posso executar um order by dentro de uma view? Depende, certo? Um order by, pessoal, ele só pode ser executado dentro de uma view se tiver algum comando top, offset ou for XML, alguma coisa desse tipo, tá bom? Se não tiver esses comandos, ele não permite ordenar a nossa consulta lá dentro daquela view. Por quê? Isso é bem simples de entender, né? Vamos supor que eu tenho um banco de dados lá que eu filtrei, mas eu trouxe muitas linhas. Então, sempre que eu pegar aquela quantidade horrorosa de linhas e for ordenar, eu posso causar lentidão, né, na execução dessa view. Então, ele não permite inicialmente por causa disso. Mas se eu usar um top 10, o que é o top 10? Ele filtra as 10 primeiras linhas. Então, ele vai permitir eu fazer um order by por alguma coluna da tabela. Por quê? Porque ela está menor, né? Então, vai ser order by, vai ser mais fácil de fazer, não vai causar lentidão. Tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei uma view, né? E mandei ordenar aqui pelo CPF, de forma descendente. Quando eu executo isso aqui, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que ó, só se tiver um comando top, offset ou for XML. Tá certo? Mas eu posso usar
um comando de ordenação se eu tiver lá dentro ó, um top 10. Ou seja, filtra a minha tabela, pegue só as 10 primeiras linhas. Agora sim, agora eu posso usar um order by aqui dentro da minha view. Tá bom? Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu criei uma view, né? Aí fiz aqui uma consulta dentro da tabela clientes e mandei ordenar o CPF de forma descendente. Tá bom? Então, quando eu executei essa view, está aqui a nossa resposta. Ele trouxe o nome, CPF e o CPF ordenado de forma descendente. Tá certo? Recapitulando, o order by ele não pode ser feito dentro de uma view se não tiver um comando top 10 ou um comando offset ou for XML, tá bom? Se não tiver, não pode. Se tiver algum desses comandos, aí ele permite. Podemos criar uma view sem order by? Sim, claro. E ordenar por fora. O que é isso? Eu posso criar uma view, vai filtrar lá, vai trazer nossa consulta, né? E armazenar o nome dessa view, né? Armazenei. Quando eu for chamar essa view, executar essa view, por exemplo aqui, ó, selecione tudo da nossa view, tá certo? E eu posso usar por fora um order by CPF de forma descendente. Ele executa, se eu executar isso aqui, ele vai trazer. Então, o order by pode estar fora da view. Ele executa normalmente, não tem problema nenhum. E também não é obrigatório ter lá dentro um top 10. Por fora da view, ele permite. Tá certo? Pessoal, vamos agora. Eu estou sendo, acho, um pouco rápido aqui, porque o conceito de view, como eu falei no início, ele não é muito complicado, tá certo? Ele é simples. É só você criar uma consulta, como se você já chegou até aqui essa aula, você já sabe executar consultas, fazer filtros, etc. Né? Mas é só salvar essas consultas que a gente já sabe fazer dentro de uma view para quando a gente usar ela já estiver pronta, né? Então, basicamente é isso. Então, por isso que eu estou indo mais rápido, né? Eu quero chegar justamente em coisas mais complexas ali dentro das views, né? No caso agora de bloquear tabelas, né? Com o esquema binding, tá certo? O que é isso, Daniel? Seguinte, uma view, lá dentro dela, tem consultas, né? Essas consultas podem ser de uma tabela, de duas, de três, posso ter um join, posso ligar colunas, vamos supor, gera lá dentro daquela view uma coluna com valor total, que depende do valor e da quantidade, por exemplo. Então, a coluna total vai ser a multiplicação da quantidade vezes o valor de um produto. Então, essas três colunas, elas estão dentro da nossa view, né? A view depende delas para nos trazer uma query, né? E se eu, dentro lá da minha consulta, botar um with schema bind, o que vai acontecer? Ele vai bloquear a gente excluir essa tabela ou modificar alguma coisa lá dentro dessa coluna, tá bom? Por quê? Porque essa view depende daqueles dados, tá bom? Então, na hora que eu crio uma view, eu posso dizer, olha, tudo que essa view está dependendo, bloqueie, não deixe apagar ou modificar alguma coisa desse tipo, tá bom? Modificar até pode, porque você pode modificar a tabela lá fora, na hora que ela for consultar, né, ela vai permitir. Mas ela não vai permitir, por exemplo, excluir uma coluna da tabela, ou não vai permitir excluir um dado que ela dependa, tá bom? Então, para isso serve o it schema bind, tá bom? Vamos ver na prática aqui como é que funciona isso. Vamos criar uma view que agrupe pelo ID venda, tá certo? Ele vai pegar essa tabelinha aqui, chamada itens vendas, e vai agrupar pelo ID da venda. Então, tem dois ID de venda. Ele vai agrupar em um e vai fazer o quê? E vai dar o total de cada venda por ID. Então, ele vai agrupar aqui a venda 1, né, o ID venda 1, e vai nos dar esse total aqui, ó, da venda referente ao ID1. Então, eu tenho duas vendas. Eu tenho esse total aqui. 114 milhões e 451 milhões, né? Ele vai pegar isso aqui e vai
Desculpa, pessoal, não é milhões, né? 114.451.000. Ele vai pegar isso aqui, vai somar as duas, agrupado e etc. Pronto, é o que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos criar essa view. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Create view, nome da minha view, né? Sempre que a gente for construir, segue isso aqui. Aí eu vou usar aqui, ó, with schema bind. Eu já sei que eu vou bloquear a minha view, bloquear os dados que essa view depende, tá bom? Então, uso o with schema bind como, né? As, pronto. Aí aqui eu vou executar a minha consulta. Então, selecione aqui do ID venda, selecione ID venda, né? Cria uma coluna que soma o total, a coluna total, tá certo? E chamei essa coluna de total venda por ID venda. Beleza. De onde? Da tabela itens vendas, agrupado pelo ID venda. Agrupado pelo ID venda. Tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Vamos executar aqui essa nossa view. Então, selecione tudo da view que a gente criou aqui em cima. Ele vai nos trazer a resposta. ID venda, ele agrupou um, né? Eu tinha dois ID vendas, um aqui. Agora ele agrupou em um e fez a soma dos dois valores que estavam nesse ID venda. Tá bom? Bem simples. Isso aqui é uma consulta simples. O que eu quero mostrar aqui é a questão do esquema binding, tá bom? Quero mostrar isso aqui para vocês. Como é que isso funciona? Agora vamos ver, tá bom? Note que a view criada acima faz referência à tabela itens vendas, né? Essa view depende do itens vendas. Aqui, ó. E ela está bloqueada. Está bloqueada. Beleza. Então, vamos tentar excluir a tabela itens vendas. Vamos tentar excluir essa tabela, ver se ele vai permitir. Então, eu faço um drop table itens vendas. Excluo essa tabela. Um erro é mostrado, né? A gente já esperava, ela está bloqueada. Então, não permite, pessoal, usando o with schema bind, ele não permite a gente excluir coisas que essa view esteja dependente. Tá bom? Ah, Daniel, quer dizer que eu criei essa view e agora? Eu não vou mais poder excluir minha tabela? Pode. Desde que você exclua primeiro aquela view. Tá bom? A partir de agora, você tem que fazer um drop na view, excluir essa view, para que você possa excluir a tabela que ela estava dependendo. Lembrem-se disso, porque pode ser que vocês criem uma view, esqueça, aí lá na frente você tenta excluir uma tabela, aí ele vai mostrar um aviso, ó, essa tabela não pode ser excluída, porque a view tal, vai dizer o nome da view, está dependendo dela. Tá certo? É bem simples, não é também coisa do outro mundo, não. Mas outra coisa aqui, ok, né? Ele não permitiu excluir. Mas eu posso adicionar uma coluna no itens vendas? Sim, porque uma coluna nova que eu estou adicionando dentro daquela tabela não está influenciando em nada, né? Com a minha consulta que está lá dentro da minha view. Não está influenciando em nada. Então, simplesmente você pode sim adicionar. Então, eu fiz aqui, ó. Alterei a tabela e adicionei coluna teste com valores nulos, né? E executei aqui no itens vendas para ver se ele permitiu. Sim, está aqui, permitiu. Adicionei uma coluna com valores nulos dentro da tabela itens vendas. Tá bom? Vamos ver agora uma restrição que a gente pode fazer lá dentro das nossas views, chamado check option. Tá bom? Como é que funciona esse check option? Seguinte. O check option, vamos supor, a gente faz uma consulta, né, dentro da nossa view, dizendo assim, nessa tabela eu quero pegar o nome dos alunos que começam com a letra D. Pronto, qualquer aluno com a letra D eu quero que você me mostre dentro dessa view. Essa consulta dessa view faz isso. Mas se eu colocar dentro dessa view um with check option, o que vai acontecer? Ele vai criar como se fosse uma restrição. Dentro daquela tabela, eu não vou poder inserir mais ninguém, né? Através da view, não vou poder inserir mais ninguém que não comece com a letra D. Por quê? Porque está fugindo da regra daquela view. Tá bom? Se a view, ela só... É bem simples. Se a view, ela só pode
ela só filtra, né? Ela só enxerga alunos que começam com a letra D, para que ela vai permitir eu adicionar alunos que começam com a letra P, de Pedro, por exemplo. Ela não vai adicionar porque foge às regras dela. Então eu adiciono Pedro, beleza, através da view. Mas para quê? Se depois, quando eu for pesquisar Pedro, eu não enxergo, eu não posso. Está entendendo o que eu quero dizer? Foge dessa regra. Então, para isso que serve o check option. Vamos ver aqui na prática o que a gente fez aqui. Cria uma view que filtre somente clientes com a letra D, certo? E use check option para restringir inserção de dados que não respeitem a regra. Ou seja, a regra é letra D. Só pode permitir letra D, inserir dados com letra D, né? Então, clientes com a letra D. Beleza. Vamos criar nossa view. Então, eu chamei a view, view com option, VWQ de view, tá certo, pessoal? Existe uma regrinha, boas práticas, né? Que esse nome da view aqui, você pode dar qualquer nome para ele. Porém, pelas boas práticas, né, iniciamos com VW para quando a gente olhar aqui o nome da view, já saber que é uma view, né? É o nome da tabela, tá certo? E a gente pode usar também o que é que tá, qual comando está sendo usado lá dentro, ou um option, ou schema binding, tá bom? A gente pode dizer. Então, quando a gente bate o olho no nome da view, a gente já sabe o que, é que ela faz. Mas vamos lá. Create view, dê um nome para ela. As. Aí, vamos lá. Selecione tudo de clientes, onde nome, né? O nome lá, dentro daquela tabela clientes, like de porcentagem. O que significa esse like de porcentagem? Que é o seguinte, eu quero pegar dentro da coluna nome somente pessoas lá, né, que estejam cadastradas com a letra D, iniciando com a letra D. Depois do D pode ter qualquer coisa, pode ser Daniel, Danilo, Daniele, Denilson, qualquer coisa. Mas tem que iniciar com D. Por isso, tem um like de porcentagem aqui, tá bom? Beleza. Então, essa view ele vai pegar lá dentro da minha tabela só clientes que começam com a letra D. Mas notem que aqui embaixo eu usei o check option, né? Então, essa view só vai permitir agora essa regra aqui. Nomes com a letra D. Vamos para frente, vamos ver. Agora vamos ver os resultados da view acima. Deverá aparecer somente o cliente Daniel. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho Daniel, João, isso aqui na tabela original, né? Daniel, João e Pedro. Se ela filtra só a letra D, então ele vai trazer para a gente só Daniel. Ok, funcionou. Agora vamos tentar inserir na view um cliente com o nome Pedro. Foi o que eu falei, né? Ela só permite com letra D. Vamos ver agora. Então, insert into, dentro da nossa view lá, nome, né? Na coluna nome, insira valores Pedro. O resultado está aqui, ó. O resultado é um erro. Tá certo? Falha ao tentar inserir, ele vai dizer aqui, ó, porque tem um check option que ultrapassa a exibição, né, as regras, etc. Tá bom, pessoal? Então, o check option serve para isso. A gente restringir coisas ali dentro da nossa view. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver agora criando DML dentro das nossas views. O que é isso? Vamos entender primeiro o que é DML, né? DML, pessoal, nada mais é do que comandos que interagem lá dentro com os nossos dados, dentro de uma tabela. Por exemplo, insert, update e delete. Esses três comandos a gente chama de comandos DML, tá certo? DDL já são comandos que alteram coisas dentro do banco de dados, como a tabela em si, que é o create, o drop e o alter, tá bom? Então, eu só queria que vocês saibam mais disso aqui, DML. Porque quando eu falar DML, lembre-se de insert, update e delete. Tá bom? Então, vamos lá. Criando DMLs com as views. Podemos usar as views para criar comandos insert, delete, update e delete. Assim como diretamente na tabela, né? Assim como a gente faz numa tabela que está lá fora, insert, a gente pode usar também esses comandos DML lá dentro da nossa view. Tá bom? Então vamos lá, vamos usar a tabela clientes. Através dessa tabela clientes aqui, nós vamos criar uma view. Então, criando a view. Create view, chamei de VW cliente.
as, né? Selecione ID e nome, né? De clientes. Beleza, isso aqui foi o que aconteceu aqui. É justamente isso aqui. Está selecionando ID e nome da tabela clientes. Beleza, tá aqui é o resultado. Inserir na view, o que a gente quer inserir aqui? Vamos lá. Insert into na view, a nossa view, no lugar de nome, na coluna nome, né? Valor Eduardo. Beleza, inseriu, ó. Tá aqui, Eduardo. Então, dentro da view, usando a view, eu posso fazer um insert. Então, é só para exemplo, só para mostrar para vocês que a view ela é uma tabela temporária, como eu falei. Mas mesmo sendo uma tabela temporária, a gente pode inserir, né, modificar, fazer um update, alguma coisa lá dentro, tá bom? Usando a view. Então, também permite o update, ó. Posso fazer aqui um update aqui dentro dela, no lugar onde tinha Eduardo Silva, né? Não, no lugar onde tinha Eduardo, eu coloquei Eduardo Silva. Pronto, fiz um update aqui. Também posso fazer um delete, né? Eu uso a view, né? Delete da view, Eduardo Silva, deletou, tá bom? Então, pessoal, view é bem simples, simples mesmo. Eu vou fazer aqui um exercício rapidinho aqui com vocês. Já tem um aqui que está resolvido, né? Então vamos pular e vamos aqui para o exercício 2, que é o que não está resolvido. Vamos ver aqui o que é que se pede. Cria uma view, VW Vendas 500 mais. Ok, o nome da view é essa. Que exiba os produtos da tabela Itens Vendas, né? Então deixa eu pegar essa tabela aqui, executar. Pronto, aqui eu tenho as duas tabelas, vendas em cima, itens vendas embaixo, tá bom? Aqui, ó, no nosso lado direito. Vendas, itens vendas. Cujo valor seja maior, então exiba os produtos da tabela itens vendas, cujo valor seja maior que 5.000. E impeça, olha só pessoal agora, impeça inserir ou atualizar produtos com valor abaixo de 5.000. Ou seja, essa minha view, né, ela vai ter um wiki option lá dentro, né? Ela vai criar uma regrinha que ela vai ler produtos abaixo de 5.000, acima de 5.000, né, maior que 5.000, mas vai impedir que eu adicione ou altere um valor para valores abaixo de 5.000. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, create, tá certo? A view e chamei ela de VW10 maiores. Opa, pessoal, desculpa. É aqui, esse exercício 2. Então, create. Pessoal, vou só dar uma dica aqui para vocês. Porque aqui em cima eu usei, ó, eu usei create or alter, né? O que significa isso? Como eu estou trabalhando aqui na minha view, como eu estou trabalhando aqui na minha view, né? Oxe, sempre eu deixo de fazer maiúsculo. Create or alter. Como eu estou trabalhando na minha view, eu crio, aí depois eu altero. Então eu já faço a união dos dois comandos aqui, ó. Crie ou altere a view. Eu sempre deixo assim. Não é uma boa prática, tá certo, pessoal? Sempre deixa lá a create. Se a pessoa tentar modificar, não vai conseguir, tá bom? Alter, como eu falei, é só para na hora que você quiser alterar. Você troca o create pelo alter. Mas eu deixo assim porque como eu estou aqui trabalhando, modificando, ensinando para vocês, então quando eu rodo, ele cria. Se já está criado, ele altera. Tá bom? Então fica mais fácil. Então vamos lá. Eu criei aqui, ó, VW 5.000 mais, que foi o que ele pediu aqui, né? VW, vendas 5.000 mais. Eu esqueci de botar vendas, mas tudo bem. Como? Selecione tudo, né? Da tabela itens vendas, onde valor, tá aqui, ó, a tabela itens vendas, onde valor seja maior que 5.000. Beleza, ele vai filtrar aqui tudo, todas as vendas que o valor é maior que 5.000. Porém, eu coloquei aqui dentro um with check option. Ou seja, a partir de agora, essa regra, né, valor maior que 5.000, vai ser sempre usada para essa view. Então, na hora que eu quiser inserir ou atualizar qualquer valor ali dentro, ela não vai permitir, se for abaixo de 5.000. Vamos para a prática, vamos ver isso funcionando na prática.
Então, é o seguinte. Eu criei aqui a minha view, né? Já está pronta, está salvo. Então, vamos executar ela aqui, ver o que, é que ela vai trazer. Pronto. Ela trouxe aqui, ó, a coluna valor, tudo acima de 5.000. Beleza. Agora, vamos tentar inserir um item com valor 5.000 e depois com valor 5.001. Ó, é maior do que 5.000. 5.000 não se encaixa, né? Então, vamos tentar criar um item aqui. Eu vou criar aqui dentro, deixa eu ver. Vou criar aqui dentro, ó, inserir na nossa view o ID venda, número, todas as colunas, né? E o que é que vai ter? Seleciono o que é que vai ter dentro dessas colunas. Vou inserir aqui um ID venda 1, ok? Um produto, chamar aqui produto 13, ok? ID do produto 322, valor, cheguei em valor, 5.000. Vamos lá, vamos tentar inserir esse produto 5.000 e a quantidade 2. Vamos tentar fazer isso aqui, vamos executar, para ver se ele vai permitir. Então, quando eu executei, olha aqui, pessoal, deu um erro, né? Por quê? Porque foge a regra. Valor só pode ser maior que 5.000. Fugiu a nossa regra, tá bom? Agora, pessoal, em vez de 5.000, eu vou colocar aqui 5.001. Pronto, alterei para 5.001. Agora, será que ele vai permitir? Vamos executar. Executei, olhe, uma linha aqui foi afetada. Vamos ver se inseriu, tá aqui, pessoal. E deu 1 e 5.000, valor 5.001. Agora permitiu. Por quê? Porque esse insert que eu fiz aqui não fugiu à regra da nossa view. Tá bom? Agora ele está pedindo aqui o seguinte: altere o valor do item de 5.001 para 5.000. Ele quer que eu retorne agora. Em vez de 5.001, eu quero alterar. Né? Aqui em cima eu fiz um insert. Agora eu vou fazer um update. Ok? Então vamos lá. Update VW na nossa view. Sete o valor igual a 5.000. Sete aquele valor 5.000. Onde o ID da venda seja 1, ok. E número do item igual a 12. Então, o número do item aqui, eu só tenho o ID venda 1 e o número do item só tem o 13. Então, deixa eu alterar aqui para 13. Pronto. Então, eu vou alterar esse valor 5.001 aqui para 5.000, né? Porque ele na venda 1 e o número do item seja igual a 13. Beleza, vamos rodar e vamos ver se ele vai permitir alterar para 5.000. Não permitiu, porque essa alteração também fugiu à nossa regra, tá bom? Mas se eu alterar ele ali para, vamos supor, 5.002, então isso aqui é para permitir, né? É maior do que 5.000. Então vamos lá, vamos fazer um update aqui e vamos ver se vai permitir. Permitiu. Então vamos ver, executar aqui. Aqui, ó, pessoal, 5.002. Consegui alterar, tá bom? E aqui é só para limpar mesmo o que eu fiz, tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui, né? Como eu falei, a aula hoje é rápida porque view é bem simples. Apenas eu quis mostrar para vocês que existe, né? Que existe essa ferramenta. Vocês podem utilizar, ela não é muito complexa, não é muito complicada de se entender. E nós vamos agora para a aula de Functions SQL, tá bom? Essa aula é bem interessante, não perde. Vou deixar o link dela aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima aula.